saúde na essência. Então, eu separei alguns slides e algo para a gente conversar, e queria que vocês interagissem, por favor, né? Vou deixar, por favor, compartilhem por emojis, por reações, né? Para que a gente possa agilizar o nosso tempo, né? E todo mundo possa falar também no final, com perguntas, algum questionamento. Então, queria iniciar deixando aqui uma questão que é muito interessante. Qual que é a porcentagem, né, a probabilidade que nós temos de acertar na loteria esportiva, né? Nesses jogos de azar? A gente vai ver aí os cálculos, é um número enorme, a probabilidade é muito baixa. Só que, se a gente ver observar isso e a gente multiplicar por 1 milhão, é a probabilidade de nós, seres humanos, estarmos na Terra. A Terra existir com oxigênio, com todas essas separações que há, nós estarmos conscientes, né? Fazer uma vida consciente, sabemos que, pronto, temos que nos movimentamos, pensamos, raciocinamos. Para que isso aconteça, existe muitos sistemas dentro do nosso corpo. A probabilidade ela é muito baixa da gente existir. E existia nesse contexto para saber que nós não somos feitos só o que nós estamos vendo, né? Tá aqui o Márcio, a Joelma, o Joaquim, Zéza e tantos outros, né? Nós não somos somente isso que nós estamos vendo. Tá ali o Márcio, uma pessoa, 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, mais gordinho, mais magro. Não. Nós somos feitos de átomos, coisinhas minúsculas. E esses átomos agregados juntos vão formar uma molécula, vão formar depois uma célula, tá? Então vamos iniciar na essência, vamos iniciar na célula. Nós somos todos constituídos por bilhões de células. E essas células, tá? Independentes, elas se alimentam, elas ejetam, né? o, o produto que elas fazem e elas têm uma energia, elas produzem uma energia. Então, a célula, ela é um Márcio, uma Joelma, um seu Joaquim, que se alimenta, que precisa de ar, que precisa de oxigênio e que produz algo e que também joga fora alguma coisa, produto desse metabolismo, não é? E essas células vão constituir o nosso sangue, tecidos, os órgãos, por sua vez, vão ter os seus sistemas, né? Então, como um todo, né, nós vemos a nós, mas por detrás disso existe bilhões de células a trabalhar ali continuamente, tá? E essas células, elas estão interligadas. E essa ligação, ela é feita não só através do plasma, da água, né? Nós somos constituídos de 70% de água, o nosso sangue, 80%, 90%, nosso cérebro, 80%. Então, a água, além das nossas células, né, está na essência. Então, célula, água, o oxigênio, né, o que nós respiramos, a célula precisa desse oxigênio também, e tudo isso agregado, nós precisamos de outros itens que são essenciais. Um deles é o magnetismo da Terra, tá? Então, nós vamos a falar de um magnetismo da Terra, nós estamos a falar do oxigênio, da água, e outro ponto também muito importante que é o Sol, né? O infravermelho que o Sol dispara aqui para o nosso planeta e que a nossa célula absorve, tá? Ela precisa dessa energia. E falando de energia, nós estamos falando de uma vibração, tá? Nosso corpo vibra conforme cada material vibra, né? Uma botelha de plástico, um livro, uma pedra, ela tem uma vibração, ela tem uma radiação, tá? Por vezes mais forte, por vezes mais fraca. Então, nós somos o quê? Nós somos uma bola de energia.
basicamente. E cada um tem a sua tensão, a sua vibração, mas o certo é que as células todas do nosso corpo, da nossa forma, ela vibra numa frequência. E essa frequência, ela faz com que o corpo todo esteja em ressonância. Portanto, uma célula se comunica com a outra através da sua própria energia, da sua própria ressonância. Então, ela tem um trabalho em conjunto, como um motor, como uma máquina, né? Que tem as suas engrenagens. Então, tudo isso é um assunto que nós estamos aqui a falar, mas por detrás tem esse mecanismo a trabalhar, a funcionar. E uma coisa muito importante que o ser humano não conseguiu ainda notar é que o nosso corpo, para evoluir, ele demora milhões de anos, tá? Para ter uma evolução. Então, se nós formos ver lá do tempo de Jesus Cristo, que já existiam homens, né? Homens e mulheres como nós, há 2.000 anos atrás, o nosso corpo veio evoluindo até os dias de hoje, e uma evolução pequena, em comparação, por exemplo, à evolução das tecnologias, né? Há 20 anos atrás, nós tínhamos um tijolo para fazer um telefonema. E hoje nós temos um computador, né, ao alcance da nossa mão. Então, essa diferença de evolução, o nosso corpo não acompanha, tá? Então, o nosso corpo, o ser humano hoje em dia, ele está muito defasado, tá, com o estilo de vida que nós temos. Então, eu ia partilhar com vocês algumas telas, mas acabei me empolgando na conversa e acabei por não mostrar, que é, vocês estão vendo aqui, né, a imagem da célula, né? Imagino eu, e pronto, a célula tem que estar, pronto, o conjunto da célula tem que estar em ressonância. E se ela não estiver em ressonância, quando uma célula fica doente, ela começa a vibrar de forma diferente. Então, essa célula, ela tem que ser eliminada. Eliminada da onde? Do corpo. Por quê? Porque ela vai começar a contaminar as outras células, tá? Como um cesto de laranja, tem uma laranja podre lá dentro, se nós não tirarmos essa laranja, ela vai continuar a estragar as demais, tá? E isso faz parte hoje em dia, porque nós temos células nascendo e morrendo a todo tempo, né? No nosso corpo, umas mais, outras menos. Mas essa doença, né? Essa dissonância dessas células, ela está cada vez mais acentuada. Por quê? Porque falta o essencial. Ah, Márcio, mas eu bebo água. Ah, mas eu como. Ponto, o sol está lá fora. Justamente. O sol está lá fora. Justamente o magnetismo da Terra, que é essencial para nós. Nós já não temos mais contato, a não ser quando nós vamos na praia, porque nós descalçamos os nossos sapatos, chinelos, e temos o contato com o solo. Eu imagino que todos nós que estamos aqui, é muito raro nós irmos numa floresta, por exemplo, e tirarmos os nossos sapatos e andar com o pé descalço. É muito difícil, é muito raro. Mesmo quem tem o privilégio de ter um jardim dentro, fora de casa, vai lá fora, vai sempre calçado, porque já incomoda estar com os pés em contato com o solo. Mas o que acontece é que o nosso corpo ele tem um controle energético que foi criado há centenas de anos, né? Milhares de anos, e que nós hoje já não temos mais esse controle. Então nós chegamos, muitas das vezes, acho que muitos aqui têm essa experiência, de chegarmos cansados na nossa casa, com vontade de dormir, deitamos na cama e não conseguimos dormir. Parece que nós temos um televisor ligado no nosso cérebro. Está ali. Bzzz. O que é isso? É o excesso de energia que está concentrado no nosso cérebro, porque nós pensamos, nós temos o estresse, nós temos uma vida hoje muito relacionada com o nosso esforço, o nosso raciocínio, não é? E nós não temos o quê? O contrabalanço, que é o magnetismo da Terra, que a gente vai descarregar essa energia que está a mais no nosso corpo. Tá? Então, basicamente, é a síndrome do pensamento acelerado,
ou a síndrome da escassez magnética. Então, é muito importante, conselho aqui para todos. Isso é uma aula aqui que nós estamos, umas informações, né, que a gente vai passando devido aos nossos estudos e experiências. Então, quer dizer, é um conselho de sabedoria para todos. Usem menos calçado. Vão a uma praia, para quem tem possibilidade. Vão ao seu jardim, vá ao seu jardim, pise com os pés descalços, né? Procure algo, não é? Que existem hoje tecnologias para isso, para contrabalancear essa falta dessa energia, dessa escassez magnética, tá? Então, tudo isso é muito, muito, muito importante para que as nossas células trabalhem melhor. Se nós tratarmos da célula de forma individual, todo o nosso corpo vai trabalhar melhor. O nosso corpo é perfeito, gente. Existem problemas hereditários, genéticos? Sim, existe. Mas se nós condizermos o nosso corpo, as nossas células, bem alimentadas, bem hidratadas, com o magnético correto e com os raios do sol, que é o infravermelho, todo o nosso corpo vai melhor. Todo o nosso corpo tem condições de combater algo, mesmo que seja genético, mesmo que seja hereditário, tá? Eu conheço muitos casos, eu trabalho com material de saúde, né, com terapias. Então, nós vemos e comprovamos muitos e muitos casos que só de trazer a pessoa para o essencial faz com que uma doença, um sistema, um problema seja colocado de lado e a pessoa tem uma melhora de vida exponencial. Tá? Nós temos casos de pessoas com esclerose múltipla que chegaram à nossa beira e só de nós introduzirmos, tá, essa essência na vida dela, com 6 meses, essa pessoa voltou a andar. Nós estamos a falar de um movimento que é, hoje em dia, essencial para nós. Essa pessoa chegou carregada na minha casa. Com 6 meses, nossa, até me arrepia. O que é que acontece? Isso nos dá uma alegria, nos dá uma força de saber que é tudo tão básico, tão essencial. Se nós formos na essência, a nossa vida se transforma. Bom, passamos do magnetismo, do magnético da Terra e passamos para algo que é também muito, muito, muito importante, que é a energia do Sol, tá? Vamos a falar de infravermelho. Nós, seres humanos, nós deveríamos todos os dias estarmos 15 minutos tomando banho de sol, nus. Toda a nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo, deveria estar apanhar o quê? Luz do sol. Principalmente o sol da manhã e pôr do sol. Devido à inclinação da Terra, e outros efeitos das camadas que estão aí do ozônio, do oxigênio e tudo mais, ela tem uma energia diferente, que ela penetra muito mais no nosso corpo. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai energizar as células do nosso corpo. Então, isso é essencial. Nós vemos o sol, nós apanhamos sol muitas das vezes, quando a gente sai de casa, para o trabalho, para a escola, enfim. A gente apanha sol onde? Normalmente no rosto e normalmente nos braços, né? Dependendo do país, né? Porque aqui nós é frio quase que o ano todo, então a gente está quase sempre agasalhado, pronto, cobertos, né? Então, esse infravermelho também é essencial. Tá? É algo que energiza as células, se chamam fótons, né? A luz, o sol, ela se determina em fótons. Então, esses fótons, eles têm que estar presentes no nosso corpo. Se não tiver sol, a vida acaba no planeta Terra. E nós, mais uma vez, volto àquela parte do essencial. O nosso corpo leva milhões de anos a evoluir e nós, nesses milhões de anos, tivemos o quê? Contato com o sol. No nosso corpo, a gente não estava tão agasalhado, a gente era diferente o nosso corpo, tá? Tanto que aqui ontem estava 8 graus, se eu não estou engano, 8 graus, estava todo mundo já de manga de camisa, de bermudas, os carros todos sem a capota. Já se fosse em Portugal, 7 graus, estava todo mundo agasalhado, né? Se fosse no Brasil, o pessoal nem saía de casa, né, devido ao frio. E se nós formos ver, o pessoal da Rússia, os russos,
eles entram no mar congelado, né? Muitas das vezes, para fazer tratamentos, por causa de cultura, não importa, não interessa. A questão é justamente de ver que a adaptação do ser humano é conforme o local onde está, mas nós passamos, então, muitos anos em contato com o sol. E hoje em dia a gente já não tem mais contato com o sol. Quem aqui, quando está conduzindo um carro, vem o sol de frente, abaixa a pala do carro, né? Porque o Fusca, a gente já não está habituado com aquilo, né? É algo que vamos para uma praia, passa protetor solar, tal. Não vou entrar em detalhes sobre, pronto, passar ou não o protetor, mas é só um exemplo de se proteger, fugir do sol, né? Quantas vezes eu ouvi a minha avó é portuguesa, ainda é viva, vai fazer 99 anos agora, dia 8, se Deus quiser. Ela dizia: o sol faz mal, cuidado com o sol. E sendo que, ao contrário, nós temos que apanhar sol, porque os nossos sistemas precisam desse sol, dessa energia. Né? Eu tenho alguns clientes que eles sofrem, que eles não podem apanhar sol, porque a pele começa a ficar vermelha e começa a dar coceira. Analisando esses clientes, o que que acontece? Eles estão num nível de acidez tão grande ao longo dos anos, que essa acidez começou a cristalizar na pele, né? O corpo vai expelindo, né? Vai querendo jogar para fora o máximo possível. Então, na pele, eles cristalizaram, não conseguiram sair, cristalizaram. Quando apanham o sol, o infravermelho, essa radiação, essa vibração, aquece a pele, justamente os cristais quebram-se, viram líquido novamente, e um líquido extremamente ácido. Começa a vermelhidão, coceira e tudo mais. É o sol que está fazendo mal ou ela que está carregada de cristais? Ela que está carregada de impurezas, né? Então nós temos que ver esse caso. Nós estamos falando de essência, tá? A mesma coisa, me veio agora um exemplo, muitas das vezes a gente chega num médico, numa farmácia, não importa, ou para a mãe, para o pai, ó, oh, tô com dor de cabeça. Ah, filhinho, tá aqui um comprimidozinho. Toma aqui esse comprimido, bebe aqui esse copinho de água, que você vai melhorar. A pessoa ingeriu uma química, né, que muitas das vezes só corta o efeito, a ligação da dor com o problema, mas também passa a dor porque você tomou um copinho de água por causa do comprimido, tá? Isso acontece muito. Enxaquecas, dores, falta de água. E esse era outro ponto que agora a gente vai entrar, que eu acho que é um dos mais importantes. Hoje em dia, nós não ingerimos água para hidratação. Nós simplesmente repomos os líquidos do nosso corpo, tá? Então, a gente soa, a gente urina, pronto, e outras coisas mais, e esse líquido sai do nosso corpo. E nós bebemos água, sumos, frutas, e legumes e outras coisas que contêm líquidos. E muitas das vezes uma garrafinha de água. Mas saiba que hoje, se você fizer os testes, os exames, você vai ver que você está bebendo água contaminada, água ácida, água pesada. Água pesada não é só simplesmente o sabor. Ela tem sabor por quê? Porque tem alguns minerais que não deveriam de estar lá. Excesso de cálcio, isso acontece muito em Portugal. A água, ela vem de uma fonte que ela passou um processo que ela se torna uma água pesada por causa da molécula. Ela vai, como nós falamos de átomos, moléculas e tudo mais, a constituição dessa molécula começa a ficar mais pesada, mais sólida. Então é uma água que tem gosto, é pesada. Essa água, ela é de difícil absorção para o nosso corpo, tá? Nós vamos falar aqui muito vocês vão ver por toda a vida daqui para frente, falar muito sobre o pH. pH é o índice hidrogênico da água, portanto, a acidez que essa água tem, ou esse líquido, vamos dizer assim. Um refrigerante, para nós termos uma ideia, ele tem 2 de pH, né? Uma água, para ser uma água que vai hidratar o nosso corpo, ela tem que ter no mínimo 7, tá? Então, isso seria o neutro. O ideal seríamos beber água alcalina, água de 8, 9 de pH, tá?
Isso é consoante a acidez da água. Então, nós temos uma ideia. O nosso sangue é algo que no nosso corpo, o pH, ele está entre 7,3, 7,4, e ele não pode se alterar, ele não pode sair desse campo. Então, o que acontece? Quando nós tomamos um copo de refrigerante, o nosso corpo tem que achar maneiras de que essa acidez não vá passar para a corrente sanguínea. Então, nessa mudança, nesse processo, o nosso corpo ele tira o cálcio dos nossos ossos e joga na corrente sanguínea, justamente para equilibrar esse pH. E o que acontece? Acontece isso uma vez, duas, 10 anos, 20 anos, 30 anos, começa a faltar cálcio nos ossos. Começa a dar osteosporose, começa a dar problemas de articulação, justamente por causa de quê? Excesso de acidez, tá? Falta de hidratação. Para um copo de refrigerante, nós tínhamos que beber 32 copos de água alcalina para equilibrar esse pH, tá? Então, hoje em dia, nós temos métodos, temos muitas maneiras que nós podemos controlar, verificar o pH que nós estamos ingerindo e fazer um equilíbrio. E pronto, existem também produtos e materiais para isso, tá? Hoje em dia, essas águas que nós compramos de botelhas, de garrafas no supermercado, eu não duvido do pH que está lá escrito, eu não duvido da empresa, tá? Mas no momento que ela foi envasada, ela tinha esse pH. Até chegar à sua casa é outra coisa. Eu já trabalhei com caminhonagem e eu ia carregar as paletes de água. Então, da fonte até essa água chegar na sua casa para o seu consumo, ela já aqueceu e já esfriou dezenas ou centenas de vezes. O químico que está no plástico, o bisfenol, sendo muito ou pouco, ele passa para a água, então essa água fica contaminada. Em Portugal, já fiz vários testes, está lá marcando pH 6, e você vai fazer o teste na água, está um pH de 2, 3, tá? E tem outro agravante, não vou falar aqui de nome de marcas nem nada, mas existem muitas águas em Portugal, com pH dizendo altíssimo, que ela foi alcançada de forma química, acrescentado sódio na água. Sódio é o sal, né? E outros químicos mais. O pH, você vai fazer o teste, está um pH alto. Mas como é que foi alcançado? Através de sódio, através de outros químicos. Então, pouco a pouco, você está sendo contaminado. Você pensa que está comprando uma água, está investindo na sua saúde, e ao contrário. Tá? Você está deteriorando a sua saúde por falta de hidratação. Então, atenção à sua alimentação, atenção à água que você bebe. Faça atenção que o teu corpo, o teu sangue tem que ter 7,3 de pH. E que as células, como a gente estava falando, elas estão ligadas por quê? Pela água. Então, consegue um peixe sobreviver num aquário sujo? Ele vai sobreviver por algum tempo, mas ele vai ficar doente. Ele não vai crescer como deve crescer. Ele não vai dar todo o potencial que ele tem. E nós somos ogivas nucleares. Vocês são ogivas nucleares. E vocês não estão tendo toda a força, toda a capacidade que vocês têm de explodir, de crescer, de trabalhar, de evoluir, de correr. Há 5 anos atrás, eu estava uma pessoa praticamente inválida em cima de uma cama. E hoje em dia eu faço meus 5 quilômetros. Isso é pouco. Tem pessoas que pensam aqui, talvez, que andem um bocadinho. Bom, nós estamos aqui numa outra frequência, mas tem pessoas que nem se imaginam a fazer uma caminhada de 30 minutos, não conseguem. E para mim, correr 5 quilômetros já é uma vitória enorme, mas é pouco condizendo com a ogiva nuclear que eu sou, que vocês são. Então, essa parte da hidratação também é muito, muito, muito importante. Célula, saúde. O cenário atual. Olha o que nós temos aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Até que... Acho que vocês estão vendo aqui, né? Isso é o que nós temos hoje, tá? Poluição,
congestionamentos, isso quer dizer o quê? O estresse diário no trabalho, na empresa, com os filhos, com o marido, com a esposa, aquele estresse. Agrotóxicos nos alimentos, isso, sem sombra de dúvida, não temos como fugir. Mesmo que nós tenhamos uma hortinha dentro de casa, fora de casa, ela está sujeita ao ar, à poluição, à água contaminada, tantas outras coisas. Outra coisa, água contaminada, já abordamos esse tópico, principalmente em Portugal, tem estourado muitos escândalos, né, de água contaminada. E algo que falamos muito, muito, muito pouco, que é a poluição eletromagnética. Essa poluição eletromagnética é algo que também é assunto para várias horas, tá? Como já falei no início, nosso corpo evoluiu em cima do magnetismo da Terra, né? E cada vez mais nós estamos longe dele, dos nossos carros, nossas casas, sapatos e tudo mais. E o que acontece? O que é que evoluiu? Há 20 anos atrás, nós tínhamos uma ficha, uma tomada na sala, uma no quarto, para lugares que tinham, para casas que tinham, né, no quarto. Hoje em dia você tem 10 tomadas em um ambiente. Hoje em dia vocês têm iluminação LED por todo lado, nossos relógios com bateria, esse veneno que nós estamos diariamente com ele, até nos nossos ouvidos. Estou eu aqui, ó, me contaminando também com esse magnético. Então, esse campo magnético que está à nossa volta, nós não somos energia, nós vimos no começo, esses campos magnéticos também são energia. E se nós vermos pela física, se nós colocarmos dois campos magnéticos um próximo do outro, não é preciso encostar. Só está um próximo do outro, ele tem interferência. Porque, como a gente já viu em palestras do Pablo e de outros mais, a gente consegue, se nós formos sensíveis, desenvolvermos essa sensibilidade, nós sentimos todas as pessoas que estão à nossa volta a 7 metros de distância. Tá? Então, esse campo magnético dos telefones, das fichas e tudo mais, eles interferem no nosso próprio campo magnético. Daí nós termos a necessidade de estarmos em contato com um campo magnético neutro. Que campo magnético neutro é esse? Aquele que o nosso corpo reconhece, que é o da Terra, que é o que nós estamos habituados, tá? Então, existem produtos, existem tecnologias que fazem, que nos protegem, tá? Desses campos magnéticos que estão à nossa volta, ok? Então, nós temos uma panóplia aí de produtos, de coisas que trabalham nessa área. Então, basicamente, gente, pronto, já se passaram 30 minutos, meu Deus, o tempo é. Eu tentei ser aqui o mais rápido possível. É, conectem-se à natureza, conectem-se àquilo que é essencial. E uma das coisas que nós não falamos aqui, que é o essencial, que é o seu próprio eu. Estamos a falar aqui do cognitivo. Tire 5 minutos por dia, 10 minutos. O dia tem 24 horas. Tire 5, 10 minutos. Faça uma meditação. Meditação é você chegar num local o mais tranquilo possível que você esteja, tá? Sente numa posição agradável, né? Esteja numa boa postura da sua coluna. Deixe seus braços de uma forma que não fiquem nem pesados, nem muito apoiados. Fique numa posição agradável. Feche seus olhos. Conte até 10, até 20. Comece a esquecer tudo que está à sua volta. Comece a pensar em você próprio, no seu dia, no sol que está lá fora. Pode ser que você esteja num lugar frio. Pensa no sol lá do Havaí, sei lá, de um país do Brasil, de um país quente, de um país, algo que te agrade. Pense em algo bom. Comece a meditar na sua respiração. Comece a tentar ouvir o seu coração. Ah, eu não consigo fazer isso. Você não consegue porque você não treinou, né? Se você treinar 1 minuto num dia, dois no outro, três, quatro, você vai pegando esse hábito e você vai começando a se sentir a você próprio. Você vai começar a entender que você é único, que Deus te fez, Deus te criou a sua imagem e semelhança, e que Ele te deu todo o poder no céu e na terra. Só basta você conectar, só basta você
conseguir conectar, conseguir trabalhar com isso que Deus te deu, essa ogiva nuclear, que nós só utilizamos 2% do nosso cérebro. 2% é muito pouco. Então, nós temos que nos interiorizar, a fazer essa parte cognitiva, que nós possamos ter a compreensão que dentro de nós tem um espírito, tem uma alma, que nós não somos só carne e osso, que nós não só temos o sangue dentro de nós, os órgãos, mas que nós temos algo muito mais importante. Então, se nós conectarmos tudo isso, energia da terra, energia do sol, uma hidratação, uma alimentação, como é óbvio, não dá para entrar aqui no assunto, mas todos já sabem, né, o que devemos ou não devemos comer, de como devemos nos alimentar, e se comunicar, se nos comunicar também ao Criador, a nossa vida vai ser completamente diferente. Eu vou dar aqui um pouquinho, vou dar aqui a voz aqui ao Fabrício, que ele está desde o princípio a pedir, desculpa, Fabrício, mas os assuntos são tantos, tantos, tantos que a gente teve que compactar. Tá bem? Fala lá, Fabrício, faz Não favor. faz mal não, Márcio. Obrigado aí pela aula. Eu aprendi muito agora com a sua aula, tá? Principalmente sobre a poluição eletromagnética. Porque a gente vai olhando, vendo algumas passagens aí no YouTube, né, no Instagram, só que as pessoas não dão essa aula completa. Fala só de alguns toques e a gente vai ficando atento. Eu quero falar com você que eu faço um exercício de colocar os pés na terra aqui na frente de casa, fica parecendo um doido, né? Mas eu tiro ali o sapato e piso no chão ali na terra mesmo, perto de uma árvorezinha que tem ali, fico ali uns 5 minutos e me faz um bem enorme. Você falou aí sobre meditação e sobre esse tocar na natureza, é impressionante como tudo que você falou faz sentido aí. Parece que quando eu piso no chão ali na terra, dá uma estabilidade no corpo incrível. Então, a gente está tão nessa onda eletromagnética que só de pisar no chão você já sente um alívio já no corpo. Entendeu? Então, é interessante a aula aí. Muito obrigado pela partilha, meu amigo. Ó, e minha garrafa chegou, viu? Muito obrigado pelo presente também, pela palma, foi espetacular. Logo, logo eu vou estar estabilizando a acidez do meu corpo aqui também. Logo, logo não, daqui a pouco. Já vou abrir, Tamo tá bom? junto. Tamo Isso aí. junto. Obrigado. Obrigado, obrigado pela partilha. Mais alguém tem alguma questão, algo aí a acrescentar? Por favor. Eu posso falar. É assim, honestamente não sabia que tinha tanta. Eu tenho um jardim à frente de casa e é raro, raro tirar o calçado para ir lá fora, mas que a verdade é uma, quando o faço, que são raras as vezes, realmente é uma diferença. Mas agora vou estar mais atenta e agora sim, vou pisar mais na relva. Obrigada pela consciência. Muito Obrigada. bem, muito bem. Isso é muito bom. A terra, né, quanto o jardim, a floresta, quanto mais virgem ela for, melhor. Então, pronto, quem vai fazer, muitas vezes, tem possibilidade de fazer alguma caminhada, em alguma floresta, é sempre bom, né, ter esse contato. Tanto que, olha, pode ver que quando nós estamos cansados, estressados, fartos da nossa vida, o que é que nós queremos? Queremos férias, certo? Queremos descansar e relaxar. A gente vai querer relaxar para Tóquio, para São Paulo, para a cidade do México? Não, a gente quer ir para onde? Quer ir para uma praia, quer ir para a montanha, né? Quer ir para um lugar calmo, tranquilo, arejado, natureza. Isso é o quê? É a nossa essência, a gritar dentro de nós. Por favor, me dê a natureza. Saia desse meio. Né? Nós nem falamos ainda dos íons negativos. Ionização, não dá tempo, é muita coisa. Se vocês quiserem, me chamem lá no privado, a gente vai marcar uma outra reunião, ou quem tiver dúvidas, a gente vai abordar os vários assuntos do quê? Da essência. Tá? Então, nosso corpo quer ir para algo natural, onde está carregado de íons negativos. Tá? Praia, cachoeira, floresta, todos nesse local. Olha, quando chove, quem já teve aquela sensação que choveu lá fora, tá abafado dentro de casa, tá cansado, tá pesado, você abre a janela, que gostoso. Parece que tem mais oxigênio, parece que a vida está entrando. Isso tudo é simplesmente, que é uma grande coisa, a gente fala assim, simplesmente, é o efeito da chuva
que gera os íons negativos, a natureza que Deus criou, a natureza que Deus nos deu esse domínio, deu na nossa mão. Chove, enche de íons negativos e o oxigênio entra no nosso pulmão, porque é essencial os íons negativos na troca do oxigênio com o gás carbônico dentro dos nossos pulmões. Então, tem muita coisinha que eu era ignorante, não tinha essa informação, mas devido ao que aconteceu comigo na minha saúde, na saúde da minha esposa também, nós tivemos a honra e a graça de conhecermos tecnologias, produtos que nos fizeram não só recuperar a nossa saúde, como nos fizeram o quê? Se aprofundar nessa essência da natureza e que hoje a gente pode transbordar. Eu fico muito contente da ZESA, esse testemunho da ZESA, o comentário do Fabrício, de um não conhecer e de outro ter o conhecimento, fazer e sentir essa mudança, essa diferença. Isso é muito gratificante para mim, que era uma pessoa ignorante e que hoje tenho a sabedoria. Ignorante não é depreciativo, é falta de informação, né? Então, eu hoje sei, conheço e ainda continuo a pesquisar, a me informar, e a minha vida e a vida da minha família tem se transformado grandemente. João, você levantou a mão agora há pouco? Não, é que eu lembrei que tem muitos jardins, tem aqueles picos que faz muito mal. Quer dizer, o problema é o calçado de borracha, não é isso? Quer dizer, se eu tiver calçada, tipo no jardim aqui em casa, que tem muito pique e machuca, realmente pode ser outro tipo de calçado que não seja de borracha. Sim, com certeza. Se for algo que for de madeira, couro, o mais fino possível, só realmente para proteger o seu pé, no caso, né, desses picos, né? O ideal seria o pé descalço, como é óbvio. Mas se você tiver um calçado consolado, que seja só de couro, né? O grande problema é a borracha, né? E até para quem trabalha nas obras, é um pequeno parêntese, né? Parênteses, eles têm uma película de ferro no solado, que é justamente para evitar que pregos e coisas entrem, né? Então, mas quer dizer, de um modo geral, nós estamos quase que 24 horas com essa abstinência, nós não temos esse contato. É muito bom fazer o que o Fabrício faz, o que a Zeza vai fazer a partir de hoje, eu tenho certeza, vai começar a ter essa experiência, mas procurem saber de produtos e tecnologias que vão compensar isso, tá? Eu Só uma trabalho com isso já questão, há 5 Márcio, anos. Sim, só uma força. questão. Mesmo em casa, a gente deve andar descalça? Tipo com umas meias, mas deve andar descalça? Sim, o andar descalço, ele é essencial para nós porque tem menos, desde que a gente não tenha aquela borracha, tá? Sim. Que a gente está tão habituado, já é uma grande coisa. O problema é que a maioria das pessoas vivem aqui em apartamentos, né? Então, normalmente, primeiro andar, pronto, já está aquela distância do solo. Nós temos um segundo agravante, que é o magnetismo da Terra, ele está enfraquecendo, pouco a pouco, mas está enfraquecendo. E mesmo que nós estejamos na nossa casa, chão, térreo, nós temos o que na base da casa? Nós temos ferragem, né? Então, a ferragem é um material que segura, retém ou diminui que esse campo magnético chegue até nós. Tá? O ideal realmente é na rua, mesmo, solados de couro. Quanto menos o que tiver abaixo de nós tiver intervenção do homem, melhor. Tá? Mais alguma questão? Já vamos em 45 minutos. Bom, Peço a Erika desculpa, falou aqui mas que a gente só pensa realmente disso quando está de férias, né? E quando a gente vai para a praia, muda tudo andando. Por isso que nós estamos a pensar já de logo trabalhar mais, né? Fazer dinheiro para comprar uma casa lá, de frente à praia. Já levantar, né, Zéza? E a Erika e já direto assim para. Tamo junto, Rita. olha, eu vou ser sincero, normalmente a gente tem, pronto, mas já faz algum tempo que eu não dou uma palestra no Zoom, então eu estou vendo aqui vários comentários, está falando aqui da água, da água com pH 9,5, os vossos comentários, obrigado. Eu me interti realmente, que eram vários assuntos para a gente
não perder muito tempo. Façam atenção à água que vocês ingerem, de que forma que foi alcançado esse pH de 9,5, tá bem, seu Joaquim? Faz bastante atenção, lê o rótulo, lê tudo direitinho, tá? Existem máquinas caríssimas, né, que fazem esse processo, mas existem outras também, por acaso que nós trabalhamos com ela, que é custo-benefício é altíssimo, né? Que justamente é trazer o essencial. A minha vida, a vida da minha esposa também foi transformada através da natureza, da saúde na essência, tá? Essência. Portanto, água, hidratação, a partir da água, a ionização do ar, o magnetismo e o infravermelho. Esses quatro transformaram, mudaram completamente a nossa vida. Nós temos clientes que passaram a gerar filhos, tinham muita dificuldade, por causa que, pronto, o corpo da mulher não retinha, o homem também tinha seus problemas e tal. Por quê? Trouxe o que? A essência. Traz a essência, tudo trabalha melhor no nosso corpo. Para vocês terem atenção, nós não falamos do sono. Meu Deus, eu ia falar do sono, esqueci. O sono é muito importante. A gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Quando nós atingirmos 60 anos de idade, nós passamos, em média, 20 anos dormindo. 20 anos em cima de uma cama, de um colchão. E qual que é a última coisa que a gente pensa em trocar dentro da nossa casa? É o colchão. Vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando. O nosso corpo, à noite, ele precisa chegar no sono REM, que é o sono reparador. Esse sono reparador é um conjunto de coisas para a gente alcançar esse sono reparador, onde o nosso corpo vai entrar em homeostase. O que é esse palavrão, Márcio? Esse palavrão é quando uma série de coisas acontecem no nosso corpo, ele vai estar em equilíbrio e ele vai poder começar a gerar a saúde, gerar uma restituição dos tecidos, dos órgãos. É como se o cérebro dissesse assim: pessoal, está tudo pronto, está tudo preparado. Para de trabalhar, vamos fazer aqui a limpeza dos filtros, a manutenção aqui das peças, colocar óleo nas engrenagens e bora para cima. Estamos a falar de poucos minutos que nós temos que chegar nesse sono REM. São 15 minutos, 20 minutos, fases de 5 minutos. Quer dizer, existem vários estudos sobre isso. Mas se nós não chegamos no sono REM, a gente acorda, a gente pode dormir 12 horas, 15 horas. A gente acorda cansado. Quantas vezes a gente acorda de manhã e não tem energia para sair da cama, não tem aquela vontade, aquela disposição, aquele cansaço? Você não chegou no sono REM. Não chegou no sono REM. Sim, João. Márcio, eu proponho aqui, nós estamos em vários grupos, né? E pelo jeito vai continuar tendo. Eu sou uma pessoa anti-grupo. No começo desse ano eu saí de quase todo, agora eu devo estar nos 10. Eu sei que são importantes. Esse assunto é um assunto assim muito amplo, né? Então eu vou fazer um grupo, vou colocar todos que estão aqui. Quem não quiser continuar, saiam. E quem quiser acrescentar pessoas, acrescentem. Por quê? Tem aqui a Zeza, terapeuta, eu não conheço todos que estão aqui, o Fabrício eu conheço, Eliene, mas não sei o que todos fazem, então a gente podia também trocar ideia sobre cada um, porque terapia isso é importante, é a base, né, Zeza, da terapia. E a gente podemos falar lá dentro, trocar mais informação e perguntar, porque eu estou há 5 anos nisso e cada dia eu aprendo uma coisa diferente. Eu já que anotei já umas 10 coisas e gravei também um pouco. Então, é o nosso corpo, né? O templo do Espírito Santo. É a obra-prima de Deus. Então, nós temos que cuidar dele sim. Então, eu proponho isso, fazer esse grupo para a gente tirar nossas dúvidas e se reunir também no Zoom, falando disso e de outras coisas também, que cada um domine, né, a sua área. Tá bom? Obrigado. Gente, eu vou terminar por aqui, realmente avançou bastante, mas o assunto é interessante e não só interessante. A mensagem que eu queria que vocês todos guardassem em vocês é: busquem o essencial a nível de saúde na vossa vida. Procure beber mais água, procure estar mais em contato com o sol, procure fazer mais exercícios físicos, tá? Cuide da sua mente e principalmente do seu coração, porque é um conjunto, é o essencial. Se você tratar do essencial, todo o resto vai bem.
todo o resto vai bem, tá? Então, olha, um grande abraço para vocês. Amanhã tem a formação, já não me lembro de quem, é do amanhã, seu Joaquim, maravilha, vai falar de, Amanhã de eu falo. livro, também é muito bom, né? Seu Já tenho Joaquim vai estar 9 aí livros amanhã, escritos. Ô, Márcio, eu posso É dar um fácil. testemunho aqui? É assim, eu sempre cuidei muito por bem da minha favor. saúde e quero te agradecer mesmo pela aula, quero agradecer pela amizade, porque depois que eu te conheci, abri minha mente para coisas que eu não sabia. Eu digo sempre que a gente tem que se posicionar sempre numa posição de humildade para a gente aprender. Eu tenho até um pensamento que eu digo que as pessoas não devem ter medo, porque o medo vai travar você desbravar através do seu desconhecido, e não deve ser arrogante, porque vai travar também a oportunidade de conhecer mais. E eu confesso que eu sou muito grato porque eu realmente eu não sou um cara leigo de tudo, mas as informações que você me trouxe hoje, as informações que você me trouxe antes, abriu-se a minha mente para ter mais cuidado com o meu corpo, para ter mais cuidado com a minha saúde, entendeu? E eu vou cair para dentro aí, estou dentro do grupo, quero aprender. Muito obrigado. Dá um beijo na, Obrigado, na Cláudio. rainha lá, hein, Fabrício? Ah, isso é outra Harmônia, hora. né? Saudade. Obrigado. O Sr. Joaquim estava a dizer que escreveu 5 livros, Sr. Joaquim, é isso? Não, eu já vou em 9. Em Já tenho 9. 9! Sim, sim. Já tenho Parabéns! alguns 9. Tenho para aí uns 6 ou 7 na Amazon. E, Boa! Então tem que colocar depois no grupo para a gente também dar lá, é, mas é muito amanhã, simples. claro. Ainda, por exemplo, uma aula destas dava já para 2 capítulos ou 3 de um livro. É muito Pois, simples. verdade. Ou seja, desde que as pessoas gravem aquilo que dizem, e subam, por exemplo, no YouTube, rapidamente se cria um livro. Portanto, hoje para a inteligência artificial é facílimo. A inteligência artificial lê Ó Márcio, aquilo e o que nós que é a dizemos. inteligência artificial aqui nas moléculas? A inteligência artificial, pronto, é um aplicativo, não é? Sim, eu sei, mas como é O que ruim, funciona? a inteligência artificial, Nas repete lá a moléculas. pergunta, por Também favor. é energia? Também é energia? Não, a inteligência artificial é algo que foi desenvolvido pelo homem, né? Um programa, né? Que tem ali aquilo que resume o quê? Resume o conhecimento do homem. É jogado lá dentro e ele dá a resposta. Portanto, se for falar com o que isso interfere em nós, a Sim, interferência que tem é acrescento de sabedoria. Porque ao longo dos anos, se nós formos ver, ao longo da história, vamos supor que Portugal domine a Espanha. O que os antigos faziam? Eles destruíam tudo. Os espanhóis, as casas, toda a cultura, todas as escritas, toda a tecnologia daquele país era abafado, era morto, era destruído. E isso os povos faziam sempre. Hoje em dia tem essa abertura. Então, essa inteligência artificial veio para aqui, a sabedoria nunca mais se perca, a tecnologia nunca mais se perca. Acrescentar Então, mais nós temos aí, informações, né? isso já não se perde mais. Então, é algo que nós temos que, de um lado, tomar cuidado e do outro, colocar em prática. É a mesma coisa que hoje. Foi despejada muita sabedoria. E o que você vai fazer dela? Você vai se cuidar? Você vai fazer o que os conselhos que foram dados aqui? Amanhã a gente vai ouvir do senhor Joaquim como fazer livros e tudo mais. Bom, gente, a Joama já está ali. Tchau, 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 tchau. Gente, Não, eu foi um vou sair, eu prazer. vou para Amanhã vai, a uma gente se reunião vê. agora, desculpa. obrigadas. Para mim Bom tá dia, top. Obrigado a Beijo a todos. todos. Aprender é sempre Até bom. amanhã. Façam um excelente dia. todos. Vocês Obrigado. também. E E a até amanhã, todos. Sr. Joaquim. Até Até amanhã. amanhã, seu Joaquim, é verdade. Amanhã. Joaquim, Até né? Seu amanhã. Isso. Joaquim, te espera amanhã, seu Obrigado, Luiz. Joaquim. Se prepara que eu quero aprender muito. Amanhã vai ser bom, né? Antonieta, Loucos, Zé, Adeus. Luiz. Faz um print, Obrigado. Márcio. Aniel, já fiz. Ó, Beijo. abraço a todos. Tchau.